Boa noite a todos. Boa noite. Melhorou. Está um pouquinho frio, então a gente tem que se animar. Porque o tema que nós vamos falar hoje, e todos nós vamos fazer uma reflexão juntos, é um tema difícil. Difícil e muito importante também. Nós vamos falar sobre o suicídio. O nosso irmão Antônio começou na terça-feira, nós falamos na quarta, hoje, amanhã também. Na próxima semana o Antônio retorna esse tema na quarta-feira à tarde. Ele está falando sobre o suicídio consciente e inconsciente. E a nós coube as causas e consequências do suicídio. O que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida? Quais são as causas? E quais as consequências para este espírito? Falando com a doutrina espírita, quais são as consequências que este ato cometido causa no seu espírito? Então vamos lá. Para nós começarmos a entender, nós temos que primeiro falar sobre o conceito do suicídio. Do latim sui, quer dizer próprio, e cadere, matar. É uma atitude individual de livre-arbítrio, de extinguir a própria vida por ato deliberado, podendo ser causada, entre outros fatores, por um elevado grau de desespero e sofrimento, geralmente de nível emocional e sentimental. A maioria dos suicídios é ligada a nível emocional e sentimental. Ou uma dificuldade muito grande, um desespero. Geralmente essas são as causas que levam ao suicídio. E do ponto de vista da doutrina espírita, o suicídio é considerado um crime. E pode ser entendido não somente no ato voluntário, que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. E aqui entra a eutanásia. Importa numa transgressão da lei divina, é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. A eutanásia também é considerada suicídio, porque você vai antecipar a tua morte, você quer se livrar de uma vez daquele sofrimento. Mas nós temos que entender uma coisa: muitas vezes a família tem ali o seu familiar doente, ligado por aparelhos. Vamos desligar. Ou eu vou fazer uma eutanásia, porque eu não aguento mais sofrer. Essa visão que a gente tem é muito limitada, porque nós temos a visão apenas da vida terrena. E nós temos que começar a ver com os olhos do espírito. A doutrina espírita nos mostra, e isso é comprovado até cientificamente, que nós somos espíritos imortais. A vida continua. A gente não morre, você apenas sai desse corpo. Nós desencarnamos e vamos para o outro lado, para uma outra existência, que é a nossa vida real, a vida espiritual. Então o teu espírito não morre, continua vivo. Este é o maior desespero do suicida, é ele perceber que ele continua vivo. E não só do suicida, como de muitos quando desencarnam. Muitas pessoas pensam, morreu, acabou. Não acaba. Somos espíritos eternos. E continuando com as causas do suicídio, de onde nasce esse desgosto então? Esta pergunta Allan Kardec fez aos espíritos, está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 943. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos?
efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Quantas pessoas nós vemos, hoje a gente vê pela internet, pela mídia, pessoas que nós conhecemos, que estão numa cadeira de roda, que não tem perna, não tem braço, apenas muitas vezes só o tronco, e são extremamente felizes. Trabalham, têm família, constituem um lar, uma família, não vivem na ociosidade, não pensam em retirar as suas vidas. O que essas pessoas têm de diferente? Com certeza elas têm fé, têm resignação, a aceitação dos propósitos divinos. E quando nós somos pessoas muito materialistas, espíritos muito ligados à matéria, tudo é difícil. O primeiro problema que aparece na nossa vida é uma bomba. Não tem solução. Aí a gente lembra de Deus. Deus está me castigando. Deus não existe. Mas que culpa tem Deus? Que culpa tem Deus dos meus erros? Porque a maioria das dores que nós passamos, sejam elas emocionais, físicas, somos nós que causamos. E a gente não pode colocar a culpa somente na vida passada. Porque você começa a estudar a doutrina, e aí você começa a ver, porque numa vida passada eu fiz isso, fiz aquilo, então hoje eu tenho que pagar. Não, e essa vida? Essa vida não existe? Nós cometemos erros nessa vida também. E o suicídio, como o nosso irmão Antônio vem falando, o suicídio consciente e o inconsciente, que é aquele que nós cometemos muitas vezes todos os dias e não nos damos conta, através dos nossos vícios, das nossas imperfeições, aquela pessoa extremamente ciumenta, ou aquela pessoa que não consegue se libertar do seu vício, seja do cigarro, da bebida, de uma vida sexual desregrada, de ser extremamente fofoqueiro. São vícios que nós temos. E são vícios que vão minando o nosso corpo espiritual. Estamos nos suicidando, pouco a pouco, através da gula. São vícios que são considerados suicídio também. Então, muitos espíritos, após o seu desencarne, muitas pessoas acordam no plano espiritual e se deparam com uma realidade que eles não acreditam. São considerados suicidas, como André Luiz, no filme Nosso Lar, que ficou anos nas zonas umbralinas, e quando foi resgatado, levado à colônia espiritual, foi dito a ele que ele foi considerado um suicida. Como suicida? Ele disse: eu não me matei. E aí foi explicado, toda a vivência que ele teve, ligada ao álcool, a vida desregrada, a soberba, a arrogância dele, todas aquelas mazelas que foram minando o seu organismo, até que lhe causaram uma úlcera, que lhe foi a causa do seu desencarne. Então vejam, nós muitas vezes vamos minando também o nosso corpo físico e atingimos o nosso corpo espiritual. É algo muito interessante para nós refletirmos também. Mas, voltando àquele suicídio consciente, aquele onde a pessoa realmente pensa: eu vou me matar, eu vou tirar a minha vida. De onde nasce o desgosto para essa pessoa?
Nós aprendemos, estudando com a doutrina espírita, que muitas dessas causas nascem em vidas passadas. A pessoa que comete suicídio, ela já tem uma tendência ao suicídio no seu espírito. Ela traz isso de uma existência anterior. O seu espírito já tem esse pensamento. O Chico Xavier, uma vez, atendeu uma senhora em que ela carregava no braço o seu filhinho de 6 anos. E ela, desesperada, chegou para o Chico e disse: Chico, salva o meu filho, Chico. E o Chico, como ele era todo amor, todo sentimento, se comoveu muito com aquela mãe, quando ela disse: os médicos querem amputar as 2 pernas do meu filhinho, Chico. Ele tem apenas 6 anos. E rapidamente o Emmanuel se aproxima do Chico e diz a ele: diz a essa mãezinha que tenha fé, que tenha resignação, porque o filho que ela carrega no braço é um suicida. Já cometeu vários suicídios em outras existências. E a perda das suas 2 pernas é um benefício a esse espírito. Os médicos estão certos. Então vejam, precisava então essa criança, esse ser que encarnou novamente, ficar sem as 2 pernas. Porque na sua mente, no seu campo mental, segundo o Emmanuel passava para o Chico, já estava vindo na mente, ainda pequena daquela criança, em desenvolvimento, a ideia do suicídio novamente. Então a perda das 2 pernas iriam talvez travar este sentimento. E muitas pessoas vêm desta forma, em cadeiras de roda, sem poder falar, sem poder se mexer, porque em outras existências foram se suicidando, tirando as suas vidas e prejudicando o corpo espiritual. E aí o que acontece? Deus nos dá uma nova oportunidade na nossa existência de resgatar esses débitos, porque você cometeu um crime. Aquela pessoa tirou a sua própria vida, e é um crime perante os olhos de Deus. E o suicídio nada mais é que um passaporte para o vale do sofrimento. Nas mortes por suicídio, o espírito é surpreendido, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Portanto, vê o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende porque não as ouve. Esta ilusão mantém-se até o completo desprendimento do espírito e então ele compreende que não faz parte do mundo dos vivos. Aí acontece uma confusão mental. Quando o espírito então se depara que ele está vivo, mas ao mesmo tempo ele não aceita que não morreu. E aí na sua mente está vivo, quer procurar as pessoas, a família, os filhos, a esposa, o pai, a mãe, mas ninguém ouve. E fica lá, perdido naquele sofrimento. É muito triste isso. Nós já vivenciamos em muitas reuniões mediúnicas espíritos que se manifestaram, que eram suicidas do sofrimento deles. Do lugar onde eles acordaram, das dores, espíritos sentindo ainda o estupido da bala, do revólver na cabeça, no ouvido, a corda apertando no seu pescoço, a facada no peito, o sentimento de cair da ponte. Todos esses sentidos, o espírito continua tendo essas sensações após o desencarne. E é muito doloroso isso. Aí imagina, mas a família que fica, os encarnados, que também passam por este sofrimento, o sentimento deles, as dores, tudo isso afetando este espírito. E o perispírito e a vida futura, como fica perante o suicídio?
Perispírito, para quem ainda não sabe, é o corpo do espírito. É com este corpo que o nosso espírito se manifesta no plano espiritual. Quando eu saio do meu corpo de carne, o perispírito é que é o meu corpo. E esse corpo perispírito, ele é afetado, como eu disse anteriormente, pelas nossas condutas, pelas nossas ações. O seu gesto criminoso causa ao corpo fluídico um abalo violento e prolongado, que se transmitirá ao organismo carnal pelo renascimento. A maior parte deles volta enferma à terra. Aquelas pessoas que nós estávamos comentando antes, que voltam com as suas mazelas, com defeitos físicos, estando no suicida em toda a sua força, a vida, o ato brutal que despedaça produzirá longas repercussões no seu estado vibratório e determinará afecções nervosas nas suas futuras vidas terrestres. Essa é o ensinamento do Allan Kardec lá no livro Céu e Inferno. Então vejam só, todo ato que nós cometemos conosco irá produzir efeito na nossa vida futura. Todo ato que você cometer, seja ele qual for, o suicídio direto, através da morte, ou o suicídio indireto, inconsciente, que é aquele que a gente comete muitas vezes sem saber, abusando das drogas, dos vícios, de todas as formas desregradas que muitas vezes nós nos entregamos numa existência. Nós vamos prejudicando o nosso perispírito. Em obras do André Luiz, ele relata corpos perispirituais deformados de pessoas que cometeram suicídio. Deformados. Então vejam, Deus, na sua bondade e misericórdia, nos cria seres perfeitos. Nos dá corpos espirituais perfeitos. E nós o que fazemos? Detonamos com ele. Então, a maior culpa, o único culpado que existe, somos nós mesmos. Como diz o André Luiz Ruiz, você bagunça a tua casa interior, quebra os vidros, suja ela, deixa toda despedaçada, e daí quer que Deus venha fazer a limpeza. Não é assim. Não é assim que funciona. Como nós estamos aqui hoje, dentro dessa sociedade espírita, ou dentro de uma igreja católica, seja a religião que for, se nós não fizermos a nossa parte, não nos melhorarmos, não começar a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, de nada vai adiantar. Você pode fazer 10, 20, 30, 50 trabalhos de desobsessão espiritual. Não vai resolver. Mas eu faço, oro, e nada resolve. Mas e as nossas atitudes? E o nosso dia a dia? O nosso pensamento como está? A nossa boca, a nossa língua como está? As nossas atitudes. Como nós somos espíritos, há também à nossa volta espíritos desencarnados que vibram na nossa sintonia, que vibram com os nossos pensamentos. Nós estamos ligados 24 horas por dia com espíritos bons e maus. Depende a nossa sintonia. Dentro de cada um de nós há trevas e luz. Cabe a nós saber o que nós vamos alimentar, a treva ou a luz. Consequências do suicídio. No livro dos Espíritos, na questão 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio?
Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas. E em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. Muito importante isso aqui. Não há penas determinadas. O que quer dizer com isso? Então todo suicida vai lá para o vale do suicida. Ele vai ficar num lugar terrível. Não há penas determinadas. Por quê? Aquela pessoa que sempre foi uma pessoa bondosa, foi uma pessoa honesta, correta, que cuidou da sua família, que era muito amigo de todos, ajudava todo mundo, mas comete um ato de suicídio. Será que ela vai para um lugar tão terrível assim? Será que ela não vai ter a misericórdia divina? Com certeza ela vai ter amparo. Com certeza ela vai ter que passar por determinado sofrimento, sim, porque ela retirou a sua vida. Mas aí a providência divina entra em ação. É colocado também todas as ações boas que aquele espírito teve na sua existência. Vai ter um amparo, com certeza. Talvez o tempo que esse espírito vai ficar em sofrimento vai ser amenizado, vai ser auxiliado mais rapidamente, mas igual vai ter que retornar numa próxima existência e cumprir, passar por provas, porque ficou mazelas no seu corpo espiritual. Mas o que quer dizer isso? Então, nem todos vão sofrer da mesma forma. Depende de como esta pessoa viveu a sua encarnação. Diferente de um ser que, quando encarnado, era extremamente mau, egoísta, arrogante, não queria ajudar ninguém e tirou a vida. Não aguentou a pressão e tirou. Vai sofrer mais. O nosso desencarne depende da forma como nós vivemos. Isso nós temos que começar a ter na nossa mente. Se você quer morrer bem, então viva bem. E o desapontamento para o suicida é terrível, como eu disse antes, porque ele vai se dar conta que está vivo. E esse desapontamento é para todos nós, suicida ou não. Quando você desencarna, o desapontamento é muito grande para o espírito quando ele se dá conta de quantas coisas ele poderia ter feito naquela existência e não fez. Puxa vida! Tudo se abre, tudo se clareia, e aí não tem mais como voltar. Imagine para o suicida. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias, como nós falamos antes. Alguns espiam a falta imediatamente. Outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, eu estava tendo uma vida onde eu tinha meu corpo perfeito, onde eu tinha condições, eu tinha uma inteligência, eu podia passar por aquela dificuldade que eu estava enfrentando, se eu tivesse paciência, se eu trabalhasse a minha fé, a minha resignação. Não, tirei a minha vida. A próxima vai ser mais difícil. Talvez eu não tenha um corpo perfeito, eu não tenha a minha capacidade mental na sua totalidade, vou ter que me esforçar muito mais. E o Chico Xavier nos dizia assim: devemos pedir a Deus não o afastamento de nossas provas, mas sim a força necessária para suportá-las proveitosamente. E isso a maioria não faz. A gente sempre tem o costume de pedir a Deus
que nos afaste, né, das nossas provações. E a gente não deve pedir isso. Nós devemos pedir, sim, força necessária para suportá-las proveitosamente. Deixar o trabalho antes de completá-lo nada mais seria que agravar nossos próprios problemas, porquanto chegaremos sempre e inevitavelmente à convicção de que a morte não existe, como sendo o fim de nossas preocupações e responsabilidades. E não vai ser o fim. Aí vai ser o começo das preocupações. Não vai ser o fim, não. Porque o espírito vai se deparar com uma realidade diferente. O plano espiritual é uma coisa, a vida terrestre é outra. As vibrações são diferentes. E essa fala do Chico é muito importante. Que nós possamos ter sempre em mente, pedir a Deus forças para suportar as nossas provas. E o nosso irmão Antônio estava trazendo dados na sua palestra sobre suicídio. Que a cada 4 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Então, neste momento, várias já se mataram neste planeta. A cada 4 segundos, uma pessoa tira a sua vida. Entre jovens e pessoas com mais de 70 anos. E o suicídio entre jovens está crescendo muito. Jovens que eu digo de 14, 15, 19 anos. Jovens mesmo, espíritos que não estão conseguindo suportar as suas provações. E aí o que envolve apenas essa pessoa? Não, a família. E mais uma vez eu digo a importância da família. A importância de nós trabalharmos o amor de Jesus no nosso lar. Nós, pais, somos os primeiros professores dos nossos filhos. E como nós estamos sendo com eles? Nós estamos numa geração hoje que é muito mais fácil você deixar o teu filho no quarto, olhando o computador e o tablet, do que conversar. E nós precisamos urgentemente resgatar aquela família de anos atrás, onde todos almoçavam juntos, ou jantavam juntos, sem celular à mesa, onde o pai e a mãe via as lições do filho quando chegava da escola, iam às reuniões do colégio, conversavam todos juntos, dialogavam, oravam. Aquela época onde nós ensinávamos os nossos filhos, como eu aprendi com a minha avó, a orar antes de dormir. Isso é muito importante, porque nós precisamos ter esses valores de novo. Essa juventude precisa disso. E as crianças que estão nascendo hoje, elas vêm muito cobrando o diálogo. E a gente vê muitos pais e mães com dificuldade na educação dos filhos devido a isso. Porque a criança não se satisfaz com não. Mas por quê? Por que não? Não, mas por que não? Não existe. Por quê? Por que eu não posso fazer isso? Me explique. Por que ela age dessa forma? Porque ela quer que você dialogue com ela. Porque ela quer que o pai e a mãe converse com ela. E não apenas diga não, ou diga, pega aqui o teu computador, teu tablet e vai brincar. Não, ela quer conversar. E não vai ser um carro, uma moto, que vai satisfazer o adolescente ou o jovem. O que nós precisamos trazer novamente é o amor às famílias. É trazer Jesus, é trazer a presença de Deus dentro dos lares. Porque com certeza,
nós vamos diminuir muito estes índices de suicídio. Por quê? Você criando crianças, adolescentes, jovens preparados dentro da moral de Jesus, com certeza vão ser homens e mulheres mais bem preparadas para qualquer dificuldade na vida. Não vão cair em desespero, porque eles vão ter a base, uma base sólida, que é a sua família, que é todo aquele ensinamento. A escola, a faculdade vai dar a instrução a eles, mas o lar vai dar a formação moral, que vai dar o suporte para toda a existência. Então, meus irmãos, era isso que nós tínhamos, né? Nosso tempo já se foi. Que nós possamos falar mais sobre esse tema de suicídio. Que nós possamos também aprender a ouvir mais os nossos amigos, a nossa família, porque este é um fato que pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer lar, em qualquer lugar. Então vamos estar preparados, vamos estar de olhos abertos e não esquecendo, trazendo Jesus para os nossos corações sempre. Então, neste momento que nós vamos fazer a prece final, que cada um mentalize a sua casa, sua família, seus familiares. Cada um tem um motivo de estar aqui hoje. Cada um veio aqui buscar algo, um auxílio para o corpo físico, um auxílio para o seu lado emocional, espiritual. E vós, Mestre Jesus, que assim como nosso Deus, nosso Pai Criador, vós também nos conhece muito bem. Com os teus anjos de luz, com os nossos anjos de guarda, está sempre nos amparando, nos auxiliando. E a vós rogamos humildemente o teu auxílio, o teu amparo espiritual, a cada um de nós, a todos estes irmãos e irmãs que aqui se encontram. Que estas luzes que são derramadas neste salão penetrem no nosso corpo físico e espiritual, que possam acalmar a nossa mente, o nosso coração, nos dando paz de espírito, alegria de viver. Abençoa, Senhor, ilumina os lares de todos, retirando as energias negativas, iluminando com paz e harmonia, e que ao retornar aos nossos lares, possamos levar a alegria, a paz, a tranquilidade. Obrigada, Jesus, por tudo. Que o teu manto de luz ilumine a cada um de nós. E rogamos a nossa Mãe Maria, com seu amor incondicional, o seu amparo a todos, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.